Bom dia. O Diário de Notícias inicia uma série de entrevistas aos líderes partidários que vão disputar as eleições legislativas de 18 de maio, com Rui Rocha, presidente da Iniciativa Liberal desde 2023, que espera assegurar o crescimento do seu grupo parlamentar e poder aplicar as ideias do partido na governação de Portugal. Obrigado, Rui Rocha, por aceitar o nosso convite. Bom dia, eu é que agradeço o convite, é um gosto estar com o Leonardo e a falar e a trazer as ideias liberais aos leitores do Diário de Notícias. Começo desde já pelo título do vosso programa eleitoral, Acelerar Portugal. Porquê é que a Iniciativa Liberal ainda não conseguiu acelerar tanto quanto desejava as intenções de voto nas sondagens? Bom, é esse o nosso propósito. Eu diria que a Iniciativa Liberal tem tido uma presença com impacto já na vida política portuguesa. Não é por acaso que hoje se fala muito mais da descida de impostos, se fala muito mais do crescimento económico, se fala menos do que o que se devia, mas ainda assim fala-se por iniciativa da Iniciativa Liberal da modernização do Estado, da racionalização do Estado. Portanto, o impacto da Iniciativa Liberal é real. Veja-se bem que até o PS já tem medidas de baixa de impostos. E, portanto, essa influência existe, essa influência faz-se caminhando, mas eu reconheço que este é o momento em que a Iniciativa Liberal tem a ambição de crescer eleitoralmente e de pedir essa confiança aos portugueses com base na ideia de que o país só se reforma, o país só avança, de facto o país só acelera com uma iniciativa liberal mais forte. Já vimos que mesmo a AD tem uma enorme dificuldade quando chega ao poder em fazer as mudanças e fazer as reformas que até aquelas com que se compromete, que são sempre menos do que as necessárias, mas depois executá-las ainda é mais difícil para a AD, portanto precisamos mesmo de uma iniciativa liberal forte para puxar o país para essa intensidade, essa reforma que nós queremos trazer. Portanto, que deixe de ser só influencer, que passe a ser concretizadora. Esse é um propósito, obviamente. Nenhum partido político pode dizer que existe apenas para discutir ideias e para tentar que elas sejam discutidas na sociedade. O exercício do poder, obviamente, é um propósito de qualquer partido político. A Iniciativa Liberal, desse ponto de vista, tem a mesma natureza, senão não seria um partido político. Agora, as ideias, essas sim, são completamente diferentes de todas as ideias que são apresentadas pelos diferentes partidos. Eu creio que a Iniciativa Liberal, nestas eleições, apresenta duas ideias fundamentais. Um claro compromisso com a governabilidade do país, por um lado, e infelizmente isso parece-me distintivo de outras forças políticas, porque elas mostraram que não estão comprometidas com essa ideia de governabilidade, de pôr acima dos interesses partidários o interesse do país. A Iniciativa Liberal mostrou que o faz, mas sobretudo, agora que estamos numa fase já de arranque de pré-campanha para a campanha, uma capacidade de trazer ideias diferentes, ideias necessárias, ideias que só a Iniciativa Liberal apresenta e tem a convicção de que devem ser executadas. E isso penso que é absolutamente distintivo de qualquer outra proposta política sobre a mesa neste momento. De qualquer forma, o Rui admite que há sondagens que apontam para o risco das vossas expectativas de ganho de votos, de ganho de deputados, não se concretizarem. Uma repetição da estagnação eleitoral de 2024, na qual elegeram os mesmos 8 deputados, teria consequências graves para a sua liderança e mesmo para o partido? É um cenário que não coloco. Todas as informações que nós temos apontam no sentido do crescimento da Iniciativa Liberal e eu reforço, eu creio que isso é mesmo determinante para o país. Essa capacidade reformista da Iniciativa Liberal deve ser reforçada e nós pedimos que seja reforçada porque o país não pode perder mais tempo. Portanto, é mesmo uma questão de necessidade e de urgência de tomarmos o caminho do crescimento económico e das reformas. Em todo caso, eu não estou obviamente agarrado ao lugar, não há nenhum instinto de manutenção no lugar para lá daquilo que possa ser útil em primeiro lugar ao país e à Iniciativa Liberal. E, portanto, é com enorme tranquilidade que olho para as próximas eleições convicto de que mereceremos o reforço da confiança dos portugueses. Admite que persiste em muitos eleitores a noção de que as vossas propostas, caso fossem aplicadas, poriam em risco o Serviço Nacional de Saúde, poriam em risco a Segurança Social, ao mesmo tempo que os cortes de impostos aumentariam as desigualdades?
Eu creio que isso são leituras fundamentalmente erradas sobre as nossas propostas. Nós temos, antes de mais, de ver qual é a situação atual. Agora sim temos um SNS em risco. Agora sim temos uma segurança social em risco, porque dizer a quem tem 30, 40 anos de idade, está no mercado de trabalho, que a sua primeira pensão vai ser correspondente a 40% do seu último salário, isso sim é um risco. Sim, não é muito popular. Inaceitável da segurança social. E sim, a situação que temos agora, ela é verdadeiramente insustentável para os jovens portugueses, para a classe média, para as gerações a que eu tenho chamado as gerações dos entalados, que têm suportado o país às suas costas, a carga fiscal que têm suportado, as crises que têm suportado, e às quais o país não tem reconhecido nada, nem tem dado nenhuma opção e nenhum horizonte de esperança. Portanto, isso sim são situações inaceitáveis. O que a Iniciativa Liberal propõe são medidas testadas na Europa, que trouxeram prosperidade a vários países europeus e, portanto, o que me parece que neste momento é absolutamente inaceitável é pensar que tudo pode continuar igual, porque isso incluiria um juízo sobre Portugal, e esse juízo sobre Portugal seria de que nós temos que ser conformados com uma ideia de estagnação permanente do país. Ora, eu não me conformo com essa visão do país estagnado. Eu acredito profundamente que Portugal pode ser muito mais, nós podemos ter muito mais prosperidade, podemos ter muito mais saúde e acesso à saúde para os portugueses, podemos ter muito mais proteção na velhice e nos momentos difíceis, nós podemos ter muito mais capacidade de trazer qualidade de vida aos portugueses. Portanto, eu pessoalmente não me conformo e a Iniciativa Liberal muito menos. Convencer os portugueses de que a política fiscal defendida pela IEL beneficia as famílias e empresas sem deixar de garantir financiamento para as funções essenciais do Estado por via do crescimento económico que geraria, implica ou não pedir aos eleitores um salto de fé no mercado? Não, não implica, e deixe-me dizer também, Leonardo, que não é apenas uma questão da aceleração económica que essas medidas trarão. É também uma questão de racionalização do Estado. Há uma parte da recuperação de receita que nós temos no nosso modelo que propomos aos portugueses, que passa claramente por o Estado se focar em funções essenciais e não desperdiçar recursos. E eu creio que essa é a experiência que todos nós, como cidadãos, temos com o Estado português. E eu creio que há dois problemas essenciais. O Estado português, na sua relação com os cidadãos, é um Estado abusivo. Abusivo em dois sentidos. Abusivo na medida em que os serviços são maus. Todos nós temos a noção clara de que interagir com o Estado pode ser um calvário. Pode ser algo muito, muito difícil, muito esgotante até, quando se quer construir uma casa e se precisa de licenciar a construção de uma casa, quando se quer iniciar uma atividade, quando se precisa de um documento, quando se precisa de qualquer coisa que implique o Estado. Enfim, há até situações em que a própria constituição da empresa na hora não é feita na hora, não é? Portanto, nada é aquilo que é prometido. Portanto, o serviço é mau. E aquilo que se cobra pelo serviço é também exagerado. E, portanto, nós temos que trazer esta relação do Estado com os cidadãos para uma relação saudável, em que o Estado está focado no seu papel essencial, faz bem esse papel, presta bons serviços aos cidadãos, se torna um Estado moderno, um Estado digital, um Estado que não tem duplicações, que não tem burocracia e, portanto, a simplicidade é um valor em si mesmo. E depois dessa simplicidade e dessa reforma profunda que o Estado deve ter, virá também uma capacidade de não desbaratar recursos essenciais a trazer essa qualidade de vida que nós propomos e o crescimento económico por via, por exemplo, da competitividade das empresas. Para a IEL, parte do povo português tem uma relação de síndrome de Estocolmo com o Estado? Eu não diria isso. Eu tenho um profundo respeito pelos portugueses e creio que os portugueses são um povo exigente, um povo que consegue ver um futuro melhor, que tem a noção que não pode ser só isto. A vida em Portugal não pode ser só isto. Agora, é verdade que há uma questão cultural influenciada por diferentes partidos políticos que querem convencer os portugueses de que isto é mais ou menos o máximo que podemos ter. Estas dificuldades, esta falta de qualidade dos serviços do Estado, estas listas de espera intermináveis, estes meses para obter uma certidão, estes anos para obter um licenciamento, que isto é normal e é aceitável.
E não é. E da mesma maneira que não é termos a estagnação económica que temos atravessado no século XXI, nada disto é aceitável, nada disto é uma condenação à qual nós não possamos fugir, acelerando Portugal. E, portanto, eu creio que aqui é mais uma questão do discurso político, que é um discurso político conformista na sua essência, mas eu creio que os portugueses estão muito disponíveis para discursos políticos que lhes tragam essa ambição e essa coragem de olhar para o futuro e dizer, sim, nós vamos conseguir, sim, nós vamos ter a capacidade de criar a nossa própria oportunidade como país para sermos um país bem diferente. Num dos debates com líderes políticos que já realizou, ouviu uma acusação bem humorada de Pedro Nuno Santos, ao dizer que para a IEL o corte de impostos resolve tudo, até cura a calvície. Este tipo de afirmação pode ou não ganhar verosimilhança junto de alguns eleitores, quando, mesmo para o problema da habitação, o partido diz que se resolve com a baixa da taxa do IVA na construção e da tributação nas rendas? Vamos por partes. Essa acusação é errada na sua substância, ou seja, com melhores salários e com menos impostos, as pessoas são livres de fazer as opções em que querem determinar o uso do dinheiro que lhes ficará mais no bolso. Podem poupar, podem investir, podem consumir. E dentro das opções de consumo... Até podem comprar melhores shampoos. Podem mesmo comprar implantes capilares. Sim. Portanto, aquilo que não é possível é com as despesas básicas a cobrirem praticamente a totalidade do salário e às vezes o salário não chegar aos portugueses, aí é que não é possível fazer opções, aí é que nem as necessidades básicas estão satisfeitas. E, portanto, esse resultado de as necessidades básicas não estarem satisfeitas, de haver uma enorme dificuldade para pagar a casa, uma enorme dificuldade para ir ao supermercado, uma enorme dificuldade para fazer coisas que têm a ver com a educação dos filhos, a saúde da família. Isso é onde nos trouxe a visão socialista. Portanto, essa afirmação, é ela própria profundamente errada e reverte-se contra quem a proferiu, porque esse Estado a que chegamos tem o dedo do Partido Socialista e limita as opções dos cidadãos. Agora, do ponto de vista da habitação, eu devo dizer que a habitação é uma situação profundamente preocupante nesta altura, e que tem também a responsabilidade direta do Partido Socialista e de Pedro Nuno Santos, que foi titular da pasta correspondente durante 4 anos, e que foi agravada, também devo dizê-lo, pela AD. É verdadeiramente escandalosa a situação da habitação nesta altura. E o que é que nós temos? Temos, falando do IVA da construção, temos uma situação em que todos, o consenso está feito, dizem que a habitação é um bem essencial. Creio que ninguém o nega. Pois ninguém me consegue explicar porque é que a habitação deve ser tributada como é tributado um iate, como um bem de luxo. Primeiro ponto. Segundo ponto, preocupação com a habitação virada para a classe média. Aí, é mesmo nesse tipo de habitação que os planos de negócio de construção podem fazer sentido ou deixar de fazer sentido do ponto de vista da sua rentabilidade por causa do IVA da construção. E, portanto, há muitos projetos que podem ficar na gaveta porque o custo de construir é elevado face à rentabilidade esperada, precisamente pelo peso dos impostos, nomeadamente pelo IVA da construção. E, portanto, ao contrário do que fez a AD, que tomou um conjunto de medidas que trouxeram ainda mais procura de casa para o mercado, estão os dados que são verdadeiramente preocupantes, com o crescimento do preço da habitação a 2 dígitos, já no final do último trimestre do ano passado, e, portanto, isto é impossível olhar para a frente e não ficar absolutamente angustiado com o acesso à habitação, e aquilo que tem que se fazer é compensar medidas que foram tomadas do ponto de vista de estimular a procura com medidas do lado da oferta. E há duas que são óbvias. É o IVA da construção e é a simplificação dos processos. Mais uma vez, nós não podemos condenar os portugueses que querem construir a sua própria habitação ou quem quer investir em habitação, portanto, construir habitação, a um calvário que pode levar a meses e meses e meses, a dezenas, centenas de interações com o Estado para obter um licenciamento. Isso não é aceitável. Portanto, tudo isso pesa no custo final na habitação e na decisão de construir ou não. Falou da AD. Uma das ameaças que a IEL enfrenta a 18 de maio é o apelo ao voto útil. Em seu entender, Luís Montenegro está a chantagear os eleitores ao dizer que não governará se não ficar à frente de Pedro Nuno Santos, pelo que concentrar os votos na AD é a única forma de evitar o regresso dos socialistas ao poder?
Bom, isso é estratégia política da AD, eu não faço sobre ela comentários especiais, preocupa-me a minha estratégia. E aquilo que eu digo aos portugueses... Mas não é uma chantagem. É uma estratégia política, da mesma maneira que não é chantagem eu dizer aos eleitores portugueses que o único voto que, por um lado, afasta o PS do governo e traz as reformas e a mudança necessária ao país é o voto na Iniciativa Liberal. Porque a AD esteve um ano no governo e, se olharmos ao essencial da sua atuação, foi uma atuação que não trouxe esse espírito reformista, apesar das promessas eleitorais. E, portanto, o que eu digo aos portugueses é, se querem compromisso com a estabilidade governativa e uma solução governativa para Portugal, com mudança, com reformas, com ambição, com capacidade de trazer mais casas que a AD não trouxe para o mercado, com capacidade de baixar os impostos para as empresas e para as pessoas, como a AD não fez, com a capacidade de discutir uma reforma do sistema eleitoral, como a AD não fez até hoje. Portanto, com a ideia de que temos que alterar o Sistema Nacional de Saúde para que as pessoas tenham liberdade de escolha, como a AD não fez e nunca fará, se não for puxada para esse campo de mudarmos o Sistema Nacional de Saúde. Se isto não acontecer pelo voto da Iniciativa Liberal, não vai acontecer. E, portanto, o voto da mudança é aquele que eu peço e é o voto na Iniciativa Liberal. É a minha estratégia política. Embora no debate não tenha ficado muito claro como é que poderiam trabalhar os dois juntos no Conselho de Ministros, mantém como plausível o cenário de entendimento pós-eleitoral em que entram membros da IEL num governo de Montenegro. Nós somos um partido responsável. Portugal não pode continuar a ter ciclos políticos curtos, legislaturas curtas, porque é preciso mesmo transformar o país. E, portanto, o nosso compromisso com os portugueses está assumido. Nós somos parte de solução, não somos um problema para o país. Não fomos durante esta legislatura, estivemos sempre a interpretar os interesses dos portugueses, estivemos sempre à altura das circunstâncias e no dia 18 ou no dia 19 voltaremos a estar à altura das circunstâncias. Mas este é o momento de salientar as diferenças. E, portanto, no momento de salientar as diferenças, nós temos que dizer que o país só muda, as reformas são feitas com a Iniciativa Liberal e com o reforço da votação na Iniciativa Liberal. E é isto que temos que dizer aos portugueses, porque senão será mais uma oportunidade perdida. E Portugal já não tem tempo, nem há circunstâncias internacionais, não há circunstâncias geopolíticas para continuar a perder ano atrás de ano, legislatura atrás de legislatura, década atrás de década, a capacidade de dizer aos jovens portugueses, olhamos para os jovens portugueses, o desemprego continua nos 20%. Não é aceitável nós termos gerações atrás de gerações condenadas a desemprego desta magnitude. Dificuldade em encontrar casa, salários baixos. É preciso dar um horizonte de esperança aos jovens portugueses. Olhemos para aqueles que têm entre 35 e 67 anos. Passaram, portanto, carregaram o país às costas, suportaram a bancarrota de Sócrates, a crise do Covid, a crise da habitação, a crise inflacionista, a intervenção da Troika, a crise do subprime, a crise das dívidas soberanas. E agora não há um partido, à exceção da Iniciativa Liberal, que lhes diga há um caminho. Vocês podem viver melhor em Portugal. É preciso fazer que vocês possam viver melhor em Portugal e isso passa por dizer também ao Estado português que tem que se reformar, tem que se tornar moderno, tem que fazer um consumo eficiente dos seus recursos. Não há nenhum partido que tenha esta coragem. Vamos fazer agora uma pausa, um intervalo nesta entrevista com Rui Rocha. Voltamos já dentro de momentos.